Declaro aberta a 6ª reunião extraordinária da Comissão de Relações Internacionais da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura, com a finalidade de dialogar sobre parcerias entre o Estado de São Paulo e o Canadá. Faço agora a chamada nominal de cada deputado e deputada, membro desta comissão, que deve responder confirmando sua presença verbalmente. Deputado Castelo Branco. O senhor pode liberar o áudio, deputado Castelo Branco? Presente, deputado Castelo Branco. Obrigado, deputado Castelo Branco. Deputado Barros Munhoz. Deputada Maria Lúcia Amari. Deputado Paulo Correia Júnior. Deputado Wellington Moura. Substituindo o deputado Reniose, o deputado Sérgio Vitor. Deputado Sérgio Vitor, o senhor pode abrir o áudio e a sua câmera, por favor? Eu vejo conectado, mas não ouço. Deputado Sérgio Vitor. Farei na segunda chamada. Deputado Murilo Félix. Deputado Delegado Olim. Presente, excelência. Obrigado, deputado Olim. Professor Walter Vicione. Presente, presidente. Aqui o Presente, deputado Walter Vicione e deputado Sérgio Vitor. Sérgio Vitor, se você puder só abrir sua câmera 1 minuto para eu registrar aqui. Obrigado, deputado Sérgio Vitor, bem-vindo. Presidente. Obrigado. Deputado Alex da Madureira. Deputado Alex da Madureira. Deputado Alex. Já o vejo. Está registrado aqui sua presença, deputado. A sua conexão tá com problema, mas eu já registrei sua presença. Havendo quórum, muito obrigado, deputado Alex. Havendo quórum, solicito a leitura da ata da reunião anterior. Deputado Olim ou deputado Castelo? Queria registrar aqui também o deputado Murilo Félix. Por favor, deputado, para a sua presença. Obrigado, presidente. É um prazer estar aqui falando com o senhor e com os outros deputados. Muito obrigado. Eu solicito à secretaria, então, a leitura da ata. Queria perguntar se algum deputado pode solicitar a dispensa da leitura. Deputado Castelo. Só libera o seu áudio. Pois não, deputado Paulo Fiorilo. Se o senhor pode solicitar a dispensa da leitura da ata. Senhores membros dessa comissão, eu solicito, por gentileza, a dispensa da leitura da ata da reunião anterior. É regimental o pedido de Vossa Excelência, havendo acordo, dou por lida e aprovada a ata da reunião anterior. Quero comunicar, então, aqui a presença do secretário executivo de Relações Internacionais do Estado de São Paulo, embaixador Afonso Massotti. Embaixador, bem-vindo mais uma vez, muito obrigado pela presença. Em seguida, passo a palavra ao senhor. Do subsecretário de Relações Internacionais, senhor Andrei Brito. Andrei, me ouve, né? Muito obrigado pela presença. Sim, muito obrigado. Da Cônsul-Geral do Canadá em São Paulo, a excelentíssima doutora Heather Cameron. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Da embaixadora do Canadá no Brasil, a excelentíssima senhora doutora Jennifer May. Muito obrigado pela presença. Da Cônsul de Políticas e Diplomacia Pública, a excelentíssima senhora Pascale Tivergi. Eu vou ter que aprender aqui, Tivier. Muito obrigado. Passo, então, agora a palavra para a sua saudação, em nome do Governo do Estado, o embaixador Afonso Massotti, secretário executivo de Relações Internacionais. Com a palavra, secretário embaixador. Obrigado, presidente. Em nome da Secretaria de Relações Internacionais do Governo do Estado de São Paulo, gostaria de agradecer o convite para participar de mais uma reunião da Comissão de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa do Estado. É sempre um grande prazer cumprimentar o presidente da comissão, deputado Paulo Fiorilo,
e em nome de quem cumprimento os demais deputados, membros dessa importante comissão, e outros que participam desse encontro, que nos honram com sua assistência. Cumprimento também, muito especialmente, a embaixadora do Canadá no Brasil, Jennifer May, que nos prestigia com uma visita ao estado de São Paulo, e a cônsul do Canadá em São Paulo, Heather Cameron. É sempre um grande prazer tê-las conosco. O relacionamento entre o Brasil e o Canadá é uma importante parceria estratégica, o que faz com que a cooperação bilateral também o seja, existindo diversos mecanismos de cooperação e diálogo, entre os quais temos o diálogo de parceria estratégica e o Comitê Conjunto Brasil-Canadá para a cooperação em ciência, tecnologia e inovação, entre outros. Essa parceria, em face das características de dimensão, economia e população do Estado de São Paulo, a ele naturalmente também se estende. Em 2014, foi assinado entre o nosso Estado e o Canadá um memorando de entendimento que representa marco importante desta parceria a nível estadual. Em maio de 2019, este documento foi atualizado através de troca de cartas entre o secretário de Relações Internacionais, Júlio Serson, e o Consulado do Canadá, na ocasião da visita do vice-ministro para as Américas, Michael Grant. De tal forma, buscando ampliar o alcance do relacionamento, foram definidas como prioridades as áreas de desenvolvimento econômico, comércio e investimentos, tecnologia e inovação, infraestrutura e meio ambiente, justiça restaurativa e cultura. Facilitando o fluxo de investimentos entre Canadá e São Paulo, a revitalização desse acordo contribuiu para intensificar a participação de empresas canadenses no Estado. A abertura, em futuro próximo, do 4º escritório de representação da Invest São Paulo em Nova York, que atenderá a América do Norte, sugere a perspectiva de considerável incremento desses fluxos de investimentos. Certamente, o escritório comercial e de representação do Estado estará atento para promover e intensificar os investimentos recíprocos entre Canadá e São Paulo. Trata-se de um relacionamento plural, multifacetado, constituído por canais de cooperação bilaterais e multilaterais, que São Paulo tece tanto junto à Federação Canadense como com as províncias do Canadá. O Estado de São Paulo, por exemplo, compartilha com a província do Quebec a condição de membro da rede Regional Leaders Summit, que incentiva a cooperação científica visando ao desenvolvimento de soluções tecnológicas para os intensos desafios do nosso tempo. A colaboração neste tema já tem proporcionado frutos tangíveis. No início deste mês, membros de diversos departamentos dos governos de São Paulo e da província do Quebec organizaram uma série de workshops virtuais debatendo a aplicação de inteligência artificial em iniciativas da administração pública que visam a construção de cidades mais saudáveis. O projeto AI for Healthy Cities foi realizado em parceria com as fundações Novartis e New Cities e envolveu a academia e a iniciativa privada de ambas as regiões. Aproveito a ocasião para dizer que muito honrou esta Secretaria de Relações Internacionais o interesse da embaixadora Jennifer May em visitar
Tivemos um problema aqui, congelou a imagem do embaixador Afonso Massotti. Ita foi extremamente pertinente, tratando-se o Canadá de destino de diversificada imigração, de nacionalidades e línguas diversas, que inclui, vejam os senhores, um total de mais de 700 mil entre brasileiros e portugueses, e também de país marcado por sua extraordinária hospitalidade aos nossos nacionais brasileiros. Em nome da Secretaria de Relações Internacionais, novamente agradeço o convite para participar da reunião desta comissão, que tem cumprido com maestria a sua importante tarefa de contribuir para um relacionamento vibrante e estreito entre o Legislativo paulista, o Governo do Estado e os parceiros internacionais de São Paulo. Estaremos sempre à disposição da comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador Afonso Massotti. Queria agradecer as palavras e a comissão vai continuar sempre atuando nesse sentido para fortalecer as relações entre os países e o Estado de São Paulo. Queria registrar também a presença do deputado Emílio de Souza, que preside a Comissão de Relações de Direitos Humanos, ao meu convite até para poder dialogar temas de interesse. Quem quiser fazer uso da palavra, os deputados e deputadas que quiserem fazer uso da palavra, após a apresentação da cônsul e da embaixadora, eu peço que já se inscrevam pelo chat, para que a gente possa, em seguida, passar a palavra também aos nossos deputados e deputadas. Quero, então, agora conceder a palavra à excelentíssima doutora Heather Cameron, cônsul-geral do Canadá, e agradecer pela sua presença nesta comissão e também nas atividades que a Assembleia tem promovido. Muito obrigado, bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos. Senhor Presidente do Comitê de Relações Internacionais da LESP, Senhor Presidente da LESP, senhores deputados, membros deste comitê, embaixador, secretária executiva, secretária de Relações Internacionais do Estado de São Paulo e subsecretário de Relações Internacionais do Estado também, e presidente do Comitê de Direitos Humanos. Obrigada por sua presença. É uma honra de estar aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É com alegria de estar com nossa embaixadora, Sua Excelência Jennifer May, que escolheu São Paulo para fazer sua primeira visita presencial desde o início da pandemia, em março de 2020. Este último ano e meio que passou foi inédito na história recente e trouxe governantes e legisladores ao redor do mundo desafios sem precedentes. Queria sublinhar os esforços de todos os paulistas para suas ações e respostas frente à pandemia. O governo, as comunidades, o setor privado, os professores, profissionais de saúde, todos enfrentaram a pandemia com energia e uma orientação da ajuda, de solidariedade e eficácia. E reconhecer que a LESP também teve um papel fundamental neste processo e aprovou todo o marco legislativo para que o governo estadual pudesse combater a pandemia, estabelecer programas de apoio para setores econômicos mais afetados, manter a estrutura de educação à distância e oferecer uma rede de proteção aos mais vulneráveis. Parabéns por seu trabalho incansável e árduo durante este período muito difícil. Agora estamos a aprender a conviver com uma nova normal que incluirá a retomada dos encontros presenciais com todos os protocolos de saúde. Esta visita à LESP, ao vivo e em cores, é uma grande conquista e estamos agradecidos de estar aqui para conversar mais sobre as relações muito especiais entre o Canadá e o Estado de São Paulo.
apresentou minha embaixadora, a Sua Excelência Jennifer May, embaixadora do Canadá no Brasil, que abordará as prioridades da política externa do Canadá e a relação forte, particularmente com o Estado do São Paulo. Sua Excelência Embaixadora. Muito obrigado, doutora Heather. Eu vou passar, então, imediatamente à embaixadora Jennifer May. Muito obrigado pela presença. Bem-vinda. A palavra é da senhora. Muito obrigada. Eu tirei a máscara para facilitar a compreensão, especialmente nesse tipo de reunião híbrida. Eu acho que é um pouco mais difícil. Então, bom dia a todas e a todas. E gostaria de agradecer ao senhor presidente do Comitê de Relações Internacionais de Alesp, o deputado Paulo Fiorio, e membros deste comitê pelo convite de fazer uma apresentação sobre a relação muito robusta e sólida entre o Canadá e o Estado de São Paulo. Sinto-me honrada de estar aqui com as senhoras e senhores deputados. Este ano, o Brasil e o Canadá comemoraram 80 anos de relações diplomáticas bilaterais. São 80 anos de diversos trabalhos em conjunto, colaborações em múltiplos setores, além de trocas importantes entre os dois países. E uma grande parte dessas colaborações acontecem no estado de São Paulo. Com isso, quero destacar a impressionante relação comercial que temos com o estado de São Paulo, especificamente há mais de 120 anos, como chegado em 1899 da empresa canadense Tramway Light and Power Company. Ela participou do desenvolvimento inicial da geração de energia hidrelétrica, instalação de linhas de bondes elétricos na rua e sistemas de gás e telefone em São Paulo. Hoje quero reiterar o nosso compromisso de continuar a promoção de ações em conjunto com o Estado de São Paulo em áreas de importância mútua, principalmente nos setores de comércio, de sustentabilidade ambiental, da promoção dos direitos humanos, incluindo sobre questões de gênero, racismo, LGBTQI+, de indígenas e refugiados e questões de migração. No dia 20 de setembro, na próxima segunda-feira, o Canadá realizará uma eleição federal. Há muitas questões em que os partidos ocupam posições diferentes e, como em todas as eleições, os canadenses poderão eleger um novo governo. Entretanto, a base de nossas relações com o Brasil permanecerá forte sob qualquer governo, e estas serão ancoradas em nossas prioridades internacionais e domésticas. Então, eu gostaria de apresentar brevemente as prioridades internacionais do Canadá. O primeiro é a coordenação e a cooperação internacional. Organizações internacionais como a ONU, a OEA e o G20 permitem que todos os países colaborem e tenham voz no cenário internacional. Essas organizações são importantes e são organizações onde o Brasil e o Canadá estão presentes e participando de uma maneira muito forte. Para o Canadá, é vital trabalhar no mundo globalizado e enfrentar junto com outros países os desafios globais, como a pandemia de Covid-19 e as mudanças climáticas, e encontrar soluções comuns. Uma ordem mundial baseada em regras também permite promover a paz e segurança, os direitos humanos, a prosperidade para todos e todas, e respeitar as normas que sustentam a democracia e o comércio equitativo entre países. Nós temos um compromisso conjunto, que é a restauração pacífica da democracia na Venezuela, como parte de um compromisso internacional. No Brasil, o Canadá foi o primeiro país a fornecer apoio direto aos migrantes venezuelanos, e este trabalho conjunto continua. Em São Paulo, temos um projeto de grande impacto social, tem como objetivo o acolhimento e a integração de refugiados em nossa sociedade. Realizamos nos últimos anos vários seminários em parceria com o Estado para a troca de expertise e continuamos envolvidos e interessados em participar de discussões e palestras sobre este tema muito importante, tanto para o Canadá quanto São Paulo.
Segundo, nós temos também com prioridade, e eu quero ressaltar que o Canadá é e sempre foi um país de comércio global. As exportações são a base de nossa economia, representando 1/3 do PIB canadense. As importações abastecem nossos negócios, alimentam a produção e satisfazem as necessidades dos consumidores canadenses. Nós buscamos um comércio livre e justo. O Canadá reconhece e quer garantir que os benefícios e as oportunidades gerados pelo comércio global, inclusive dos acordos de livre comércio, sejam sustentáveis e compartilhados de forma ampla e equitativa. Com isso, o Canadá procura incorporar nos acordos comerciais compromissos para a equidade e igualdade, direitos dos trabalhadores e do meio ambiente. No estado de São Paulo, o governo do Canadá trabalha fortemente para avançar essa prioridade. Nós temos aqui uma relação comercial muito forte. Hoje são centenas de empresas canadenses que atuam em São Paulo e contribuem com o crescimento mútuo de nossas economias. E elas geram mais de 32 mil empregos locais diretos. Temos investidores canadenses que possuem grandes portfólios em crescimento no estado de São Paulo, como os fundos de pensão canadenses CPPIB, la Caisse de dépôt et placement du Québec e Ivanhoé Cambridge. Também quero mencionar as grandes empresas canadenses de alcance internacional, como a Brookfield, a McCain, conhecido aqui como a Forno de Minas, a CAI e a Optel. Eles são uma das maiores investidoras estrangeiras do Brasil e do estado de São Paulo. Nos setores de tecnologias limpas e geração de energia e gestão de bacias hidrográficas, as empresas canadenses são reconhecidas internacionalmente e desenvolvem soluções inovadoras. Uma delas, a BRK Ambiental, com sede na cidade de São Paulo, é a maior empresa privada de saneamento do Brasil e tem operações em 4 estados, além de São Paulo. Outra é a Votorantim Energia, que administra parques ecológicos e mais 28 usinas hidrelétricas no Brasil, incluindo a Companhia Energética de São Paulo. Um dos setores que está expandindo exponencialmente no Canadá e do qual temos um potencial forte de parceria em São Paulo e o da inteligência artificial. Hoje, no Canadá, contamos com os maiores laboratórios privados e públicos de aprendizado de máquina profundo, em inglês Deep Machine Learning, do mundo, incluindo da Uber, Google, Microsoft e Amazon. Assim, nos beneficiamos de uma fonte rica de pesquisadores e investimentos, além de startups. Aqui em São Paulo, somos testemunha de um forte interesse das empresas canadenses e brasileiras neste setor. E, naturalmente, junto ao crescimento econômico, temos a prioridade do desenvolvimento global e equitativo, trabalhando para erradicar a pobreza, que é alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030. Como isso, o Canadá está trabalhando para construir um mundo mais pacífico, inclusivo e próspero para todas e todos. Estes são valores canadenses-chave que o Canadá está empenhado em promover ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Quero abordar como trabalhamos juntos, particularmente no estado de São Paulo, na promoção dos direitos humanos, incluindo das questões de gênero, racismo, LGBTIA+, refugiados de migração e indígenas. Nós temos cultivado parcerias com secretarias e instituições estaduais, com ONGs e entidades civis para promover ações e iniciativas em conjunto. Na área de combate à violência contra a mulher, meses antes do início da pandemia, organizamos uma visita técnica com a Real Polícia Montada Canadense. Tivemos palestras sobre o atendimento às vítimas de violência para delegados e policiais das polícias militar e civil do estado de São Paulo, incluindo uma palestra aqui na própria Alesp.
Também trabalhamos por mais de 10 anos na promoção da justiça restaurativa, junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo e à Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania de São Paulo. Temos apoiado, entre outras ações, o desenvolvimento de treinamentos e de palestras sobre este tema de grande valor para os cidadãos, as comunidades e as autoridades do Estado de São Paulo. Terminando, prezados deputados e deputadas da Comissão de Relações Internacionais da Alesp, como vocês podem ver, a relação entre o Canadá e o Estado de São Paulo é muito longa, compreensiva e diversificada. Espero que possamos continuar trabalhando em conjunto para fortalecer os laços que já temos e identificar novas sinergias e parcerias para expandir nossos horizontes. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, em nome da Comissão de Relações Internacionais. Queria pedir aos deputados que querem fazer uso da palavra que se inscrevam pelo chat, mas quero passar, então, agora imediatamente ao deputado Emílio de Souza, que preside a Comissão de Direitos Humanos aqui da Alesp. Deputado Emílio, com a palavra. Muito bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia, presidente da Comissão de Relações Internacionais, deputado Paulo Fiorilo, membros dessa tão importante comissão da Assembleia Legislativa. Saúdo a senhora cônsul Heather Cameron e a senhora embaixadora Jennifer May para mostrar a nossa satisfação nesse diálogo tão construtivo feito a partir da Comissão de Relações Internacionais. Mas eu queria também, na condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia de São Paulo, aqui dela também faz parte o deputado delegado Olim, que faz parte de ambas as comissões, dizer da importância da colaboração também na área de direitos humanos e colocar a nossa comissão totalmente à disposição, manifestar o nosso interesse em trabalhar de maneira colaborativa com o consulado, com a embaixada, com o governo do Canadá. E dizer a vocês o seguinte, claro que eu ouvia a senhora embaixadora falando da história de relações diplomáticas, econômicas com o Canadá e Brasil, principalmente São Paulo, né, que responde por mais de 1/3 do produto interno brasileiro. E eu queria falar também, senhora embaixadora, senhora cônsul, dos temas que nos afligem nesse momento. Alguns deles abordados por Vossa Excelência. Um deles é a nossa democracia, né? O Brasil passa por um período que é preciso que todo o mundo, todos os democratas, os governos democráticos do mundo, preste muita atenção no que ocorre aqui, né, para que a gente não sofra abalos. Nós passamos por 21 anos de regime militar no país, sem eleições, sem democracia, com muita perseguição, e agora, depois que reconquistamos há mais de 35 anos a nossa democracia, nós não queremos perdê-la. Então, queria que o Canadá tivesse realmente uma atenção especial com o nosso país nessa questão tão importante que é a preservação democrática. Nada ocorreu, mas há muito burburinho, há muita ameaça, há uma situação de insegurança. Então, queria reforçar isso com Vossa Excelência. A segunda coisa que é da nossa preocupação é a questão ambiental. O Brasil também vive uma crise na área ambiental, principalmente na devastação da Amazônia, né? Na ocupação irregular de terras indígenas por garimpeiros e pelo avanço da pecuária na Amazônia, causando um desmatamento que boa parte, que, vamos dizer, responde por boa parte do problema climático no mundo hoje. Então é preciso avançar nessa pauta, principalmente com as conferências que estamos nos aproximando, né? Essa questão, antes fala-se da Amazônia, mas ela se estende também pelo Pantanal, se estende pelo Cerrado brasileiro e afeta o estado de São Paulo também. Agora nós estamos passando por semanas de muitas queimadas, destruição de florestas naturais, como recentemente aconteceu aqui ao lado da capital, e penso que todos nós temos que ter uma preocupação global com isso.
Queria falar também desse tema que a senhora citou, que é a questão da imigração. A cidade de São Paulo e o estado de São Paulo recebe boa parte dos imigrantes e dos refugiados políticos de guerras ou de desastres naturais que têm acontecido ao redor do mundo, né? Nós não temos fronteira com nenhum país, mas depois que eles entram em território brasileiro, boa parte se dirigem ao estado de São Paulo. Evidentemente, o Brasil sempre foi um país acolhedor nesse sentido, mas também nós precisamos ter uma coisa muito clara, que é o fato de que não basta aceitar estrangeiros refugiados em situação de risco no nosso território, é preciso acolhê-los também. Nós tivemos uma leva de pessoas vindas da Venezuela, depois do Haiti, por conta do terremoto de 2009, e recebemos muitos imigrantes sírios por conta da guerra na Síria, formaram colônias em São Paulo, e penso que nós poderíamos trocar experiências sobre como o Canadá trata essa questão e como o Brasil, o Estado de São Paulo, deveria tratar. Eu queria também lembrar que essa questão, outra questão citada pela senhora, é essa questão da violência. Evidentemente, a Comissão de Direitos Humanos tem por objetivo também o combate à violência, né? Não apenas a violência comum, a delinquência comum, como também os índices de letalidade policial, do trabalho policial. É bem verdade que progredimos nessa área, mas ainda temos números inaceitáveis para um padrão de convivência civilizada, como se verifica no mundo. Especialmente a violência de gênero, a violência contra a LGBTQIA+, contra comunidades quilombolas, contra a violência racial, de caráter racial, e a violência contra indígenas, né? Há uma preocupação crescente da nossa parte com relação ao que vem acontecendo aqui. Penso que esse pode ser também um momento, uma área de colaboração conosco. Nós temos todo interesse em saber como o Canadá aborda essas questões. Eu queria encerrar minha participação agradecendo muito o deputado Paulo Fiorilo e todos os membros da Comissão de Relações Internacionais, a senhora embaixadora, a senhora cônsul, e colocar a Comissão de Direitos Humanos ao inteiro dispor para qualquer tipo de colaboração. Bom dia. Muito obrigado, deputado Emílio de Souza. Eu sei que o senhor tem uma outra atividade. Depois eu queria combinar da Comissão de Direitos Humanos, o senhor, delegado Olim, de dialogar de forma bilateral com o consulado. Queria consultar o deputado Murilo Félix, ele estava com problema de conexão, eu não sei se ele voltou, ele queria fazer uma saudação, até porque ele estudou no Canadá. Eu não vejo agora, mas eu vou passar a palavra ao deputado delegado Olim, que é deputado, mas também da Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo. Delegado Olim, com a palavra. O presidente e os senhores cônsules, o secretário, queria só deixar que eu não posso, eu estou participando, mas eu estou com áudio aqui, não estou podendo falar que eu estou no hospital aqui, participando de uma cirurgia aqui com a minha esposa, então eu não posso falar. Quero agradecer a todos e vou participar ouvindo, ok? Muito obrigado. Deputado, muito obrigado. Espero que ela se recupere rapidamente para que o senhor também possa estar bem aqui com a gente. Deputado Castelo Branco, com a palavra, o deputado Castelo Branco. Eu agradeço o convite, fico feliz em receber a cônsul do Canadá, coloco meu mandato à disposição e parabenizo o deputado Paulo Fiorilo, deputado Emílio, pela condução dos trabalhos. Para o momento, eu não tenho nenhuma outra consideração a fazer. Obrigado. Obrigado, deputado Castelo Branco. O deputado Murilo não se conectou. Queria perguntar ao deputado Walter Vicione e ao deputado Sérgio Vitor se um dos dois gostaria de fazer alguma pergunta ou alguma questão. Deputado Walter Vicione. Então, eu não pude, eu perdi uma pequena parte
como eu dirigi o Senai no estado de São Paulo, o Senai tem um histórico de cooperação técnica internacional com o Canadá muito forte. Eu, pessoalmente, trabalhei juntos num projeto no Marrocos, junto com uma organização canadense chamada CID, Consórcio Intercollege for Development Education. Então, o Canadá é uma referência na formação profissional para o Brasil, com todas a forma muito séria com que organiza esse processo da educação vocacional. Então, eu entendo que a gente deveria aproveitar uma oportunidade como essa, o próprio acordo que já existe entre o Estado de São Paulo e o Canadá, para alavancar alguma coisa na nossa extensa rede de formação profissional, que é representada que está hoje na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e tal, mas que é a Fundação a Paula Souza, as ETECs e as FATECs, né? Um estreito relacionamento entre esse sistema de formação profissional do Estado de São Paulo, que é muito pujante, com o Canadá. Acho que nós teríamos a oportunidade de melhorar muito os nossos processos de formação profissional aqui no Estado de São Paulo. Era isso. Agradecer a presença, o convite, Paulo, agradecer a nossa embaixadora e consuleza pela oportunidade e que a gente continue, de fato, estreitando ainda mais esse processo de cooperação técnica internacional. Eu acredito que é uma das grandes alavancas para o desenvolvimento humano, enfim, para o desenvolvimento regional, local, está no âmbito da cooperação técnica internacional, nos intercâmbios, né, e no desenvolvimento das pessoas, nós possamos fazer por meio da educação, que o Canadá é referência, seja na básica e seja na formação profissional. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Walter Vicione. Eu agora vejo aqui o deputado Murilo Félix. Eu queria só, antes, deputado Murilo, alguns deputados estão aqui na Assembleia que eu estou vendo, o deputado Castelo, o deputado Walter, não sei se o deputado Murilo está. Mas, ao final, nós estamos no Teotônio Vilela. Sem aglomeração, mas se quiserem, deputado Castelo, deputado Walter, passar aqui para a gente poder também fazer uma despedida presencial da cônsul e da embaixadora. Então, fica o convite a vocês. Vou passar imediatamente agora a palavra ao deputado Murilo Félix, que morou e estudou no Canadá. Deputado, com a palavra. Obrigado, presidente. Obrigado a todos os deputados pelas falas. Eu fiquei muito contente pelas menções muito positivas ao Canadá. Para mim é uma honra muito grande estar falando com os representantes desse país que eu tanto admiro aqui no Brasil, representantes do Canadá aqui no Brasil. Então já faço meu cumprimento à embaixadora e também aos representantes do consulado canadense. É verdade, eu fiz meu colegial no Canadá, deputado. Eu morei no município de Lethbridge, que fica ao sul de Alberta, quando terminei meu ensino médio. E depois, quando eu ingressei na faculdade aqui em São Paulo, na FGV, a Fundação Getúlio Vargas, eu acabei fazendo um trabalho também pela cooperação que as duas universidades têm, entre a Fundação Getúlio Vargas e a HEC Montréal, a Universidade em Montreal, que é muito conhecida também, e aí eu fui morar em Montreal durante esse período. Então, eu tenho um apreço muito grande pelo Canadá. E uma das coisas que eu mais admiro nesse país é o trabalho que eles fazem através da educação, como já foi mencionado por outros deputados. Então, se vocês me permitem, todas essas questões que foram mencionadas, eu acho de extrema importância, tanto em relação aos imigrantes, tanto em relação a essa defesa pela democracia que o Canadá faz, não só no Brasil, mas em outros países também, e também, e principalmente, essa questão que envolve a educação. Eu acho que um dos maiores trabalhos que a gente consegue fazer entre o Canadá e o Brasil esse conhecimento e esse trabalho que é feito no Canadá, tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio e também nas universidades. É estreitar laços com o governo do Estado de São Paulo, porque a educação canadense realmente um exemplo que deve ser seguido em todo o mundo.
E o Brasil tem um potencial muito grande. O Estado de São Paulo é a locomotiva do país, tem recursos para investir na educação. E esse trabalho cooperado que já vem sendo feito entre o Estado de São Paulo e o governo do Canadá, eu tenho certeza que pode ser mais estreito no ponto de vista da educação. Então, o sistema educacional, principalmente no ensino médio, que foca nas relações mais profissionais, que consegue identificar no jovem as suas qualidades profissionais e já prepará-lo para a sua vida profissional. O Estado de São Paulo tem muito a aprender com isso. Temos um excelente secretário de Educação, que é o Rocieli. Tenho certeza também que talvez trabalhos de intercâmbio que possam ser feitos junto ao governo do Estado, para que alunos brasileiros ganhem o conhecimento do Canadá no que se refere à educação. Eu estudei no Canadá e voltei para o Brasil. Tenho certeza que muito que eu estou fazendo, inclusive aqui na Assembleia, foi um conhecimento que eu tive através de professores canadenses. Nós também temos bons professores no Brasil, nós temos muita gente com vontade de fazer o bem, então eu acho que essa união de forças realmente tem muito a acrescentar para o nosso país, principalmente para o nosso Estado. Então eu faço um apelo nesse sentido, que a gente possa fazer mais seminários voltados para a educação, principalmente no ensino médio, que o Estado é atuante nesse sentido, e também na graduação também, para que haja mais seminários, para que haja um trabalho conjunto. Eu aqui vou dar todo o meu suporte, o que estiver ao meu alcance, para que eu possa auxiliar nesse sentido. Contem com o meu apoio. Eu tenho certeza que essa união entre Brasil e Canadá, entre o governo do Estado de São Paulo e o governo canadense, tem muito a acrescentar no âmbito da educação. Muito obrigado aí pelas palavras de todos, me senti muito honrado. Muito obrigado, deputado Murilo. Sempre é um prazer tê-lo aqui conosco. Antes de passar a palavra à embaixadora Afonso, queria deixar aqui duas sugestões para a avaliação de vocês. Uma é essa possibilidade de parcerias e de diálogo com as cidades do Estado de São Paulo. Nós temos 645 municípios com uma diversidade muito grande, tanto do ponto de vista econômico, comercial. Eu queria deixar esse convite para que o Canadá pudesse conhecer uma parte dessas cidades, se não de forma presencial, mas de forma virtual, através dos prefeitos e das representações do Executivo. E a segunda questão, que o professor Walter levantou, e que eu acho que o próprio deputado Murilo colocou, que é a questão da educação. O Canadá é uma referência, aqui a gente tem um deputado que é prova disso, um deputado que conhece as parcerias que foram feitas com o Canadá na área de educação, e eu queria que a gente pudesse ter essa possibilidade e que a Assembleia pudesse ajudar nesse diálogo que eu acho que é tão importante e necessário. Antes de passar, então, a palavra à representação canadense, eu queria pedir ao embaixador Afonso Massotti, se ele quer usar a palavra, para que a gente possa, ao ouvir as duas representantes aqui, encerrar a nossa reunião. Por favor, embaixador Afonso Massotti. Muito obrigado, presidente. Primeiro, eu queria felicitar muito a embaixadora do Canadá pelo excelente português que ela fala. É um sotaque misto paulista com carioca, mas excelente. Depois, temos aqui felicitações a ela também pelos 80 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Canadá. E, evidentemente, o relacionamento é multifacetado, como falei. Nós temos um acordo por troca de cartas que prevê possível cooperação em áreas como desenvolvimento econômico, comércio e investimentos, tecnologia, inovação, infraestrutura, meio ambiente, justiça restaurativa, etc. A Secretaria de Relações Internacionais e o governador João Dória têm entabolado reuniões e conversações e reuniões de trabalho com o Reino Unido e com a França, por exemplo. Constituímos 7 grupos de trabalho com a França sobre temas diversos, inclusive educação, e foi assinado recentemente um acordo com a França, e esse acordo já tem anexos com realizações a serem concretizadas nos próximos meses. O mesmo fizemos com o Reino Unido, porque estávamos falando aqui de meio ambiente, que é uma grande preocupação do governador. O desenvolvimento sustentável tem sido a sua tônica de todas as suas
seus discursos, suas participações em fóruns internacionais, em reuniões internacionais, o desenvolvimento econômico sustentável, o respeito ao meio ambiente e aos princípios do Acordo de Paris. Assinamos com o Reino Unido um adendo ao acordo para Race to Zero e Race to Resilience e uma conjugação de esforços para a próxima COP26 realizar-se em Glasgow. De modo que o que eu queria sugerir aqui, e aqui levantando um pouco o que foi dito pelo deputado Emílio de Souza e pelo deputado Walter Visione e o deputado Murilo, é que comecemos a estabelecer também alguns grupos de trabalho com o consulado e com a Embaixada do Canadá, reunindo, inclusive, por exemplo, a Fundação Paula Souza, que foi mencionada, muito bem mencionada aqui pelo deputado Visione, e, no caso da educação, as palavras do deputado Murilo em torno do ensino médio, do ensino técnico, que nós fizemos também com o Reino Unido. Vamos fazer isto, reuniões de grupos de trabalho com sugestões concretas em todos esses campos. Eu coloco a Secretaria inteiramente à disposição do Consulado, da Embaixada e da Comissão de Relações Internacionais para obtermos esses objetivos. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador. Tenho certeza que teremos êxito nessa parceria, tanto na questão da educação, como em outras questões que o Canadá pode contribuir muito. Passo agora a palavra à cônsul, doutora Heather Cameron, para suas considerações finais. Muito obrigada a todos por suas sugestões, suas palavras e talvez queria sublinhar a importância de continuar neste diálogo entre nós e concordo que precisamos avançar com os grupos de trabalho, tal como discutimos antes. Sobre a questão do diálogo bilateral com a Comissão de Direitos Humanos, estou feliz de continuar discussões com vocês. E a educação é um assunto bem importante no relacionamento entre Canadá e Brasil, incluindo a formação técnica em áreas diferentes. Na área médica, temos algumas parcerias com as faculdades aqui e temos também a Organização Acreditação Canadá, que está em via de fortalecer a gestão do sistema de alguns hospitais aqui no estado de São Paulo sobre a qualidade de cuidar os pacientes nos hospitais. Então, este é só um exemplo ao nível técnico de tipos de atividades e parcerias actuais. Mas obrigada pelas sugestões e vamos continuar nosso diálogo no futuro. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, doutora Cameron. Quero passar, então, agora a palavra imediatamente à embaixadora Jennifer May, para suas considerações finais. Muito obrigada. E eu gostaria também de agradecer a todos os participantes, os delegados, pela participação ativa, não somente nessa relação, não somente hoje, mas durante os anos. E eu acho que o delegado Murilo Félix é um exemplo perfeito dessa base de pessoal de relações que faz mais das coisas que nós fazemos ou podemos fazer de maneira oficial. E a educação, para nós, é fundamental, essas parcerias e essas experiências que as pessoas têm com outras culturas e com outras instituições. Eu concordo completamente com o embaixador Massotti que nós temos muitas áreas onde nós podemos aprofundir a nossa cooperação. E eu gosto muito do exemplo do meio ambiente. Eu tenho duas ideias imediatamente. Entre eles é a questão de reconstrução pós-pandêmica. Como fazer uma nova economia mais verde. E isso tem também o elemento da inovação e onde o papel de São Paulo como um motor da economia do Brasil pode nos ajudar
descobrir juntos novas ideias e possibilidades de cooperação. E a segunda é mais ligado com a COP26, e a ideia de ter uma aliança que reúne empresas, governos do nível federal, governos do nível estadual ou municipal, para terminar a usagem do cavalo. E isso também poderia ser uma ideia como nós podemos fazer mais dessa aliança, ou se o Estado de São Paulo teria interesse a se juntar nessa aliança. Isso também seria uma ideia muito prática. Pelos direitos humanos, eu acho também é fundamental, e durante a pandemia nós temos, o governo do Canadá tem um fundo para apoiar organizações da sociedade civil. E durante a crise foi claro para nós que apoiar as comunidades e os grupos sociais para enfrentar a pandemia foi fundamental, mas não somente do ponto de vista de saúde, mas também para contra a violência doméstica ou os abusos contra os direitos humanos. E exemplo é que nós, como os parceiros da sociedade civil, como a ONU e também como a embaixadora da holandesa, nós temos projeto que é uma plataforma para as mulheres, porque quando você sai da casa, as oportunidades para ter apoio são menores. São menores. E nós temos uma plataforma agora onde as mulheres podem facilmente procurar, achar novos apoios para confrontar os abusos domésticos. Isso é só um exemplo, mas essas são coisas onde nós podemos continuar a fazer mais, especialmente como o Estado de São Paulo. E eu queria dizer que eu, como embaixadora, minha colega, a doutora Cameron, como consul-geral, nós estamos sempre aqui para vocês, em qualquer questão, e as portas estão sempre abertas, ou virtualmente ou presencialmente, para ter um diálogo mais profundo sobre os caminhos e as possibilidades de cooperação. Muito obrigada. Muito obrigada, embaixadora Jennifer May. Antes de encerrar, eu queria fazer um registro. Nós estamos inaugurando essa reunião de forma híbrida e tivemos o prazer de receber o Canadá para inaugurar essa nova sala que vai ser utilizada para as reuniões de congresso de comissões, para eventos. Então, queria agradecer muito a presença da embaixadora e da nossa cônsul aqui em São Paulo. Agradecer os técnicos e a assessoria que proporcionou a realização desse evento. Então, muito obrigado. E eu tenho certeza que a gente vai continuar realizando eventos híbridos da melhor forma possível. Não havendo nada mais a ser tratado, declaro encerrada a reunião da Comissão de Relações Internacionais, agradecendo o embaixador Afonso Mazzotti, os membros da comissão, a cônsul e a embaixadora. Muito obrigado, até a próxima reunião da comissão. Está encerrada a reunião.